À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Com o vosso Filho, ó Mãe Pia. Filhos, nós estamos diante da primeira pregação que Jesus fez na forma de parábolas. Nosso Senhor, durante quase 2 anos, nós estamos no 2º ano da pregação de Jesus, e a maior parte do tempo da pregação, Jesus pregou a penitência e a conversão. E agora Nosso Senhor iniciará um novo modo de pregar. Então, pensando nas vias da vida espiritual e na conversão até a união com Deus, Jesus passou a maior parte do tempo dedicado à via purgativa, ou seja, ensinando a purificação dos pecados e a penitência e a conversão, fazendo milagres para provar quem Ele era, para levar as pessoas a conhecerem o poder de Deus e se converterem. Só que agora, Nosso Senhor vai iniciar um novo formato de pregação e que exigirá do ser humano e daqueles que ouvem uma atenção muito maior. É a introdução na via iluminativa. Primeiro, Jesus atraiu as pessoas pelos milagres, pela sua palavra, pelo seu exemplo, pela sua pregação forte, de condenação ao pecado, e agora tem uma multidão, diz o Evangelho de hoje, diante dele. Jesus escolhe um modo adequado de pregar, se senta numa barca, se afasta. Jesus está no lago da Galileia, está em Cafarnaum, e diante dele tem tudo o que ele precisa para fazer esta pregação. Os caminhos, o semeador, o campo, as pedras rochosas onde só tinham espinhos, e os abrolhos. Nosso Senhor está diante de uma multidão e então Nosso Senhor faz esta pregação diferente de todas as outras que Ele já tinha feito até ali, de modo que os apóstolos depois vão perguntar para Ele: por que você fala assim? Por que você fala diferente? Por que você ensina agora em parábolas? E Nosso Senhor vai explicar. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Nosso Senhor não nos ensina só de um jeito e não é do mesmo modo que Nosso Senhor nos conduz a vida inteira. E é bom prestar atenção no modo como Jesus nos ensina e quando Ele muda o seu modo de nos ensinar. Porque Nosso Senhor, de tempos em tempos, vai querer nos ensinar uma coisa, sempre tentando nos levar para mais perto dEle. E às vezes nós ficamos lá atrás, querendo ouvir de Jesus as mesmas palavras que nós ouvimos no dia que nos convertemos, e não é assim. Por isso muitas pessoas abandonam Nosso Senhor. Porque quando Nosso Senhor fazia milagres, quando Nosso Senhor mostrava o seu poder sensível, quando Nosso Senhor tocava e curava as pessoas, ressuscitava morto, era fácil acreditar nele. Agora Nosso Senhor está pedindo uma segunda coisa, para além daquilo que Ele já tinha feito antes. E muitos daqueles que estão ali não estão para isso. Naquela multidão não tinha só as pessoas que queriam ver os milagres, as curas. Ali também tinham os avarentos, aquelas pessoas que viam que aquela fama toda dava dinheiro. E era possível dar dinheiro. Então, ali também tem pessoas que não estão interessadas em evangelho, em nada disso. Tem pessoas que estão interessadas em ver aquela coisa acontecendo e pensando como pode tirar um fruto material daquilo. E ali também estão os fariseus, hipócritas, que iam ali para ouvir o que Jesus falava, porque a fama dele crescia, e depois pegar aquilo que Jesus falava e nas sinagogas começar a criticá-lo. Então,
Agora Jesus está falando em segredo, porque Jesus também está falando agora para quem está ali e não quer ouvir, quem não tem o coração dócil. Primeiro Jesus nos levou a nos converter, e agora Ele quer que nós comecemos a dar os frutos da fé pelo entendimento, pelo discernimento, pelo conhecimento. É a via iluminativa, né? Quando Nosso Senhor faz essa primeira pregação, Ele diz no fim dela: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. É um santo padre da igreja que diz: Jesus esconde o sentido místico das suas palavras e só será capaz de entender quem tiver um coração reto. Por isso, diante de uma pregação, você terá pessoas que serão capazes de compreender o que Jesus está querendo falar. Tem pessoas que vão odiar o que ouviu. Tem pessoas que só estarão ali por vã curiosidade, não entenderá nada. E tem pessoas que estarão ali e simplesmente vão ouvir, não vão entender e vão criticar aquele que pregou. Por quê? Porque quem dá a entender é o próprio semeador. Quando Nosso Senhor semeia a sua palavra, a primeira leitura diz: ela não voltará para ele sem o fruto que ele esperou quando mandou. Não é verdade que toda palavra que nós ouvimos produz em nós a mesma quantidade de frutos. Uns 30, outros 60, outros 100 por um. A mesma palavra produz frutos diversos e qualidades de frutos diferentes. Depende do terreno em que essa palavra cai. Então Jesus está exatamente ensinando isso, né? Aquela grande multidão está diante dele e quem quiser ter algum proveito, agora não bastará ouvir, terá que meditar. Para que nós façamos adesão da fé, basta ouvir o que o Senhor falou e ver com os olhos aquilo que Ele fez. Mas para crescer na fé, agora era preciso meditar no que nosso Senhor está falando. Quem quiser tirar um proveito, portanto, terá que colocar a inteligência do coração, e não só a inteligência racional, para trabalhar. E não é verdade que as pessoas conseguem colher os frutos de tudo aquilo que Nosso Senhor ensina. E Nosso Senhor vai explicar depois para os apóstolos, porque Nosso Senhor fala, todos ouvem. Quando Nosso Senhor volta para casa, os apóstolos se aproximam dele, primeiro questionam por que ele fala em parábolas. E Nosso Senhor vai responder por quê. Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não é dado. Por que aos apóstolos foi dado? Porque os apóstolos já acreditavam em Jesus. E porque eles tinham a missão de ensinar, a eles tinha sido dado conhecer. E para eles Nosso Senhor vai explicar, para os outros não. Aqueles que têm será dado ainda mais, e aos que não têm será tirado até o pouco que têm. Naquela multidão tinha pessoas que não tinham fé e foram embora sem entender nada. Tinha pessoas que tinham um pouco de fé, olharam para o lado e viram o terreno fértil desse lado, a montanha rochosa daquele, o caminho que levava de Cafarnaum para várias cidades. Viram talvez até um semeador jogando a semente na terra. Viram as coisas naturais. E outros, até pessoas muito simples, viram aquilo tudo, ouviram o que Jesus falou, tinham fé e entenderam o que Jesus estava ensinando. Então, agora é um outro modo de Nosso Senhor nos ensinar. Não depende mais da sua capacidade de ler a Bíblia e conseguir filosoficamente entender tudo que está lá. Nosso Senhor tinha que revelar o mistério. E Ele diz: a vocês foi revelado. É por isso que eu falo para eles em parábolas, porque olhando eles não veem, ouvindo eles não escutam e nem compreendem. Portanto, não basta ouvir, não basta ver milagres, não basta escutar Nosso Senhor falando para ter a fé. Uma multidão de gente vendo Jesus fazer milagres ainda hoje e não conseguem crer. Não conseguem crer porque não têm um coração reto, capaz de crer.
E porque não creem, não são capazes de entender. E porque não são capazes de entender, não serão capazes de amar. Nosso Senhor, na verdade, está preparando os apóstolos para chegar à terceira via, a da união. Isso Jesus vai fazer, talvez no último mês de vida, ou nos últimos 2 meses de vida. Quando ele faz 3 discursos sobre o mistério da cruz, para que os apóstolos conseguissem se unir a ele. E somente 3 conseguiram escutar e somente 1 conseguiu se unir. Essa multidão toda vai se resumir num apóstolo aos pés da cruz. É bom entender também que na via purgativa, Nosso Senhor chama um monte, faz milagre, converte pecador que não tinha jeito mais de se resolver. Nosso Senhor fala para todo mundo, maus, bons, gente que já está acabada, gente que é capaz de entender coisas grandes. Nosso Senhor chama a todos, atrai a todos. E depois ele começa a exigir mais. Agora Nosso Senhor exige mais. E só serão unidos a Deus aqueles que forem capazes de se unir a Ele pelo mesmo sacrifício que Nosso Senhor realizou. E essa pregação não dura muito tempo. São 3 pregações. Talvez durou 1 mês, enquanto que para a conversão durou 2 anos, para a iluminação durou quase 1 e para a união durou menos ainda. E é assim que Nosso Senhor faz conosco, mas sempre exigindo mais. E aí ele fala da profecia de Isaías, que eles não seriam capazes de entender, para que Nosso Senhor pudesse curá-los. Quem se aproxima de Nosso Senhor com outra intenção que não seja a verdadeira intenção de querer conhecê-lo para amá-lo, não o compreenderá. Porque o próprio Jesus vai se esconder. É o que ele ensina hoje nesse Evangelho. Felizes vossos olhos porque veem, ouvidos porque ouvem. Muitos quiseram ouvir e não puderam ouvir. E aí ele explica a palavra do semeador. A semente, ele diz, é a palavra de Deus. Que o semeador sai a semear. E chega de diversos modos. Pregação, leitura da Bíblia, leitura espiritual, encíclica de Papa, o que os santos ensinaram. A palavra de Deus chega a nós de diversos modos. Pode ser uma palavra, pode ser até pela boca de um grande pecador. Como eu ouvi a palavra de Deus pela boca de um bêbado. Onde eu achei que Deus não podia falar, Nosso Senhor falou tudinho que eu precisava ouvir. Então, a palavra de Deus chega a nós de diversos modos. E quem semeia é o próprio Jesus. Ele é o semeador, diz os padres da igreja. Ele é quem sai a semear a sua palavra. Então nós temos que estar atentos a tudo que Nosso Senhor nos ensina. Os que estão na beira do caminho são aquelas pessoas que até estão, mas estão dissipadas, distraídas. Maior obstáculo é o primeiro obstáculo para que a palavra de Deus entre em nós, se chama distração. Um coração indócil, como diz aqui o livro de Isaías, porque o coração desse povo é insensível. Ouviram com má vontade, fecharam seus olhos para não ver, nem ouvidos para ouvir, nem compreender. E isso fez com que não se convertessem. Até estão já à beira do caminho, não entraram nele. Estão à beira do caminho. A semente caiu ali. Mas como tem um coração duro, porque o caminho é pisoteado, né? Por isso o padre da igreja diz, um coração indócil, dissipado, distraído, incapaz de profundidade, irreflexível, ele diz, né? E aí a semente cai lá, vem os pássaros e comem. Tem uma profecia de Jeremias, onde Deus fala pela boca dele e diz assim, nullus est qui recoditet corde. Não tem ninguém que reflita no seu coração. Não tem ninguém que para pensar nas minhas palavras. Por isso eu vou abandonar esse povo, Nosso Senhor disse para Jeremias. Um coração incapaz de refletir. Uma pessoa que ainda quer ver coisas que Deus faz.
quer ver o poder de Deus agindo, enquanto Deus está querendo falar no interior do coração. E essa pessoa já está à beira do caminho. Então, existem pessoas assim na igreja aos montes, que até já fizeram um primeiro progresso, já entraram no caminho, mas agora não querem caminhar, querem ficar ali, vendo a banda passar, né? Vendo Jesus fazer um monte de coisa, mas não querem entrar no segmento. É muito mais difícil entrar no segmento de nosso Senhor, porque começa a ficar mais pesado. Ficar assistindo é ótimo. Tem gente que está na fraternidade há anos, assistindo tudo que Deus está fazendo. Quando a gente pede uma coisinha a mais, aí pronto, entra em crise, vira crise vocacional, aí quer abandonar o caminho. Quer abandonar o caminho porque quer ficar sentado assistindo. Nosso Senhor está pedindo agora, entra no caminho, né? Então, os que estão à beira do caminho são aqueles que não são capazes de enraizar aquilo que Nosso Senhor está tentando ensinar. Não escuta o que Nosso Senhor está querendo ensinar. E um padre Teofilacto dizia: agora é a hora de ouvir com mais atenção, porque Jesus antes não falava em parábolas, ele falava diretamente. E agora em parábolas fica mais difícil entender. Então é preciso prestar mais atenção, não é? Depois, segundo obstáculo, Nosso Senhor coloca: a semente caiu em terreno pedregoso. É aquele que ouve e recebe com alegria, mas não tem raiz, é de momento. Quando chega o sofrimento, a perseguição, logo desiste. É o covarde. É a pessoa que já recebeu tanto, já foi amado, já viu milagre, já entendeu algumas coisas, mas agora Nosso Senhor diz: é necessário sofrer comigo pelo Evangelho. E então a covardia, respeito humano, que vira complacência, a aceitação pela fraqueza, não correção da vida, não correção dos inimigos também, não quer ser perseguido por causa de Deus. Recebe, mas aí vem as perturbações e logo então aquilo que parecia tão bonito seca. Nosso Senhor diz: porque não tem profundidade, não enraiza. Tem pessoas assim aos montes também, que é muito bonito. Agora eu sou católico, apostólico, romano. Quando vem a primeira provação, a pessoa logo desiste. Na fraqueza da vontade, não faz esforço para se converter, logo vai esmorecendo e, como diz Santo Agostinho, para. E parando, retrocede. Então, tem que tomar cuidado com o terreno pedregoso, porque ele tem um pouquinho de areia, ele tem um pouquinho de terra, mas não dá para enraizar uma planta. Só que ela brota logo, que a terra não é amassada, ela é solta. A pedra é dura, a terra é mole. Vai lá, rápido brota. Então são as conversões instantâneas e de momento, os recém-convertidos. Não se pode dar nada a eles, São Paulo diz. Porque ainda que pareça que está florescendo rápido, o sol vai esquentar, e quando o sol esquentar, a planta não aguenta. O terceiro obstáculo, ele diz, são os espinhos, né? E Nosso Senhor compara os espinhos ao amor das riquezas, e compara os espinhos aqui. A semente que caiu no meio dos espinhos, aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza, sufocam e ele não dá fruto. As preocupações do mundo, porque quando chega um determinado momento da caminhada, que Nosso Senhor nos dá a entender que, na verdade, não é o mundo que nos vai dar a felicidade, mas o céu. Nosso Senhor nos mostra onde está o fim da caminhada. E para poder chegar até lá, eu tenho que ir renunciando às coisas desse mundo. E o amor das riquezas é, na verdade, o amor desse mundo, das coisas que esse mundo pode proporcionar. Um outro padre da igreja fala:
a voluptuosidade e as delícias desse mundo. Comer bem, gozar dos prazeres desse mundo, faz com que muitas pessoas abandonem Nosso Senhor. Porque Nosso Senhor, em um determinado momento, diz para os apóstolos, né, que o Filho do Homem simplesmente vai ser crucificado, né, e aquela fama toda que hoje ele tem, ele vai perder até dos seus próprios amigos. Então ele vai perder tudo. Ele não vai ter mais nada, enquanto que eles ainda estavam pensando que Jesus seria o rei de Israel. E um queria ser o ministro para sentar à direita e outro à esquerda. E outros achavam que eles seriam os coordenadores das tribos, os ministros do reino de Jesus. Ele diz, mas o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é daqui, ele diz a Pôncio Pilatos. Enquanto Pôncio Pilatos estava preocupado se Jesus ia pegar o reino de Israel e não ia pagar o imposto para César, Jesus estava falando de uma outra realidade que o coitado não podia entender. Porque ele amava, Pilatos amava as riquezas desse mundo e o poder que ele tinha recebido como governador. E ele não trocaria Jesus por esse poder. Por isso ele lava as mãos. Então pode ser que uma pessoa até ame Jesus, mas quando Nosso Senhor pedir até o último centavo, essa pessoa pode dizer não a Jesus. E foi só até ali que ela caminhou. Então é um preço caro. E esse é o terceiro obstáculo. Depois Nosso Senhor diz que caiu em terra boa. E ele diz assim: a semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Aquele que não compreende é aquele que tem um coração insensível, diz Isaías. Então aquele que compreende é quem tem um coração sensível, um coração aberto. Não um coração duro como o coração de pedra do profeta ou do Jeremias, que diz ninguém reflete nada, né? Mas um coração bom e reto. E depois ele diz, esses perseveram e dão fruto. Uns dão 100, 60 ou 30 por um. Dar o fruto, que é a caridade, né, vai depender de como, na via iluminativa, eu compreendi. E compreendendo, eu ultrapassei esses 3 obstáculos. O da falta de profundidade, terreno pedregoso. A do coração insensível, terreno duro. E do amor das riquezas. Alguém que ama algo que não é Deus, um idólatra. Quem conseguir ultrapassar esses 3 obstáculos, vai dar fruto. E cada um vai dar fruto conforme produziu a sua planta. Uns 30, outros 60, outros 100 por um. Também para dizer que a caridade, ela é fruto de todo esse esforço. E quem ama mais é quem é capaz de dar no fim até a própria vida, morrer, como Nosso Senhor diz, que é a semente que cai na terra e morre, esse dará o fruto. Então quem tem maior amor é quem é capaz de dar a sua vida. Esse é o que produziu 100 por um. Não é verdade que todas as pessoas produzem do mesmo modo, mas Nosso Senhor diz, a seu tempo darão o fruto aqueles que perseveraram, né? Que conseguiram passar, escutando Nosso Senhor e compreendendo o que Nosso Senhor pedia e dando respostas a isso. São João, ele deu 100 por um, porque conseguiu chegar até os pés da cruz, conseguiu se unir a Nosso Senhor. Então não importa tanto como nós começamos, né? Importa, sim, como nós começamos a compreender daquilo que Nosso Senhor queria ensinar e como, compreendendo, conseguimos renunciar àquilo que nos impedia de dar o fruto. Então, na vida espiritual, não importa tanto quanto ou como nós chegamos aqui. Uns vieram de uma conversão da família, outros vieram de uma conversão de um pecado imenso, outros vieram até de pactos demoníacos, um satanista que entrou na igreja católica. Então não importa tanto como uma pessoa se converteu, porque a gente acha que, vê uma pregação de uma pessoa que se converteu e acha assim, nossa, essa pessoa está no céu. Não, ela só se converteu. Então não importa se era
uma pessoa que veio de uma família santa ou se é uma pessoa que veio de um grande pecado. Importa é, depois que nós nos convertemos, nosso Senhor vai começar a nos ensinar. E nós queremos aprender aquilo que nosso Senhor tem nos ensinar. E uma vez aprendendo, nós seremos capazes de renunciar o que Ele pede para renunciar. Tem gente que vai ficar parado aqui, patinando, sabendo o que Jesus pede e não sendo capaz de dar. Esses somos nós, na vida consagrada. Ninguém deveria estar aqui para se converter. São Francisco dizia, se uma pessoa pede para ser religioso, primeiro veja se ela é católica, ou seja, ninguém entrou na vida consagrada para começar um processo de conversão. Nós entramos na vida consagrada porque nós escutamos um chamado e agora queremos compreender. E tem gente que está na vida consagrada e está parado, sabendo o que tem que fazer e não faz. E esse será sufocado, diz a palavra. E uma vez sufocado, queimado pelo fogo mesmo, do sol, essa pessoa não dará fruto nenhum, que ela vai morrer. Aquele que ouviu, meditou e começou a compreender, nosso Senhor vai pedir 3 renúncias. Para nós é a renúncia das riquezas, o amor das riquezas, terceiro obstáculo. A docilidade do coração, que é a castidade, a capacidade de amá-lo. E aquele que é capaz de obedecer a nosso Senhor, quebrar aquela pedra dura, caminhar com nosso Senhor, entrar no caminho e ir atrás dele. São as 3 coisas que nosso Senhor pede de um religioso. E cada um, no fim da sua vida, terá para oferecer 30, 60 ou 100 frutos. Se um religioso chegar ao final da vida, morrer e chegar no dia do juízo e olhar para nosso Senhor e disser, está aqui o seu talento, eu sei que o Senhor é um homem muito duro, que colhe onde não plantou, então eu vou te devolver. Nosso Senhor vai dizer, pega esse aí, dá para o que tem 100, e pega esse e joga no lago de fogo ardente, na geena. Porque se você sabia que eu sou um Senhor que colho onde não plantei, por que você não pegou o meu talento e botou no banco pelo menos? Nosso Senhor não vai nos aliviar, nós que já estamos entrando no caminho, porque nós chegamos lá e vamos devolver a Ele o que Ele nos deu quando a gente começou. Aqui é o que na primeira leitura Isaías e Jeremias depois vai dizer. Nosso Senhor diz, eu vou abandonar essa gente. Porque nosso Senhor deu aos apóstolos a capacidade de entender e explicou na vida religiosa, na vida consagrada, ninguém está ignorantemente. Nós não estamos aqui como quem está aqui para se converter. Nós já escolhemos a Deus. E ninguém pode se fazer de desentendido e olhar para nós e eu não sabia que o Senhor queria isso de mim. Todo dia nosso Senhor nos pede, abre esse coração, amoleça esse coração, renuncie ao amor desse mundo, seja puro. Todo dia nosso Senhor está dizendo isso. E nós vamos chegar no fim sem fruto? Nós não vamos conseguir perseverar. Se nós não tivermos um coração reto e bom, a palavra de Deus não dará fruto em nós. E o primeiro fruto é a perseverança. Nós não vamos conseguir permanecer. Nós chegamos ao tempo das purificações. E muitos vão abandonar a sua vocação. E vai abandonar por culpa própria. Não vai abandonar porque não sabe. Vai abandonar porque não quer fazer o que nosso Senhor pede. Vai abandonar porque não quer renunciar a esses 3 amores. Da sua própria vontade, que quer ficar só assistindo, do seu coração duro, que não deixa penetrar mais fundo, pela obediência à palavra de Deus, e daquele que ama esse mundo pelas riquezas. É só isso. O que nosso Senhor espera de nós certamente é que nós tenhamos a docilidade agora para refletir sobre tudo o que Ele tem nos ensinado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
e à sua mãe, Maria Santíssima.